Nós estamos iniciando hoje uma nova série, o Verdadeiro Evangelho, baseado, na verdade, na carta de Paulo às igrejas na Galácia, às igrejas aos Gálatas. Né? E aí você deve estar se perguntando, por que Gálatas? E embora a música do Carlos Cida já tenha nos dado uma boa pista do porquê, a letra é inspirada, como eu disse, na carta de Paulo a Gálatas, talvez você não conheça suficientemente a carta, talvez não tenha lido ainda, é possível, e se pergunte se vale a pena gastar tempo com ela. Algo nessa dúvida aqui que aparece com um personagem bem nosso conhecido, Calvin. Né? Está lá o pai do Calvin, antes dele colocar o menino para dormir, e começa a história. Né? Era uma vez. E aí daqui a pouco é interrompido pelo pai. Ei, opa, pera lá. O que foi? Esse livro é um best-seller? O autor ganhou um Pulitzer? O The New York Times recomenda? Eu exijo histórias altamente selecionadas. Há recomendações de gente famosa na sobrecapa? E aí, é claro, né, como bom pai que engole e respira fundo, era uma vez um menino enjoado que foi dormir sem a sua história preferida para dormir. Né? Fizeram até um filme desse livro, podemos vê-lo na TV, e aí, como é que fica? Né? Muita gente fica se perguntando, isso não é incomum em alguns livros da Bíblia, e Gálatas parece aquele livro meio perdido lá no Novo Testamento, que ninguém sabe direito para quem foi, quem são, foi Paulo que escreveu, né? Mas e daí? E daí? Ok, já que você, seguindo aqui a sugestão do nosso querido e maroto Calvin, algumas recomendações de famosos sobre Gálatas para você. Bom, famosos no meio cristão, famosos de qualidade, digaria, né? Alguns deles aqui. Martinho Lutero, em primeiro lugar. A Epístola de Gálatas é a minha epístola. Estou, por assim dizer, casado com ela. Mary Tenney, você provavelmente não conhece, mas ele é um PhD em grego, um professor de teologia, ele é muito respeitado no meio acadêmico teológico sério, alguém tem uma história, uma produção acadêmica muito forte, muito boa, e olha só o que ele fala, o diagnóstico, inclusive ele tem um comentário sobre Gálatas muito interessante. O pensamento do mundo ocidental poderia ter sido inteiramente pagão se Gálatas nunca tivesse sido escrito. Olha só onde ele vai. Se não fosse essa carta, provavelmente todo o desdobramento do cristianismo no Ocidente seria diferente. E aí vem o Keller, nosso querido Timothy Keller. O livro de Gálatas é dinamite pura. Uau! Uma explosão de alegria e liberdade que nos faz desfrutar de profundo significado, segurança e satisfação. Vou repetir aqui porque essa frase importa. Tá? Uma explosão de alegria e liberdade que nos faz desfrutar de profundo significado, segurança e satisfação. A vida de bênçãos a qual Deus chama seu povo. Dinamite pura. Explosão de alegria e liberdade para a qual Deus nos chamou. É um diagnóstico muito interessante, é uma forma muito legal, muito interessante de apresentar um livro, uma carta da Bíblia. E esse, queridos, e somente esse é o verdadeiro evangelho. E ele é absolutamente inegociável. Essa é a tônica de Paulo. E apesar dessa explosão de alegria, dessa dinamite que traz segurança para a gente, você vai perceber que Paulo começa a carta com os dois pés no peito. Eu vou ter que ficar por aqui, porque senão... É um jeito de me manter no lugar, né? Da microfonia se eu saio, é isso? Não era mais fácil... Não é mais fácil, eu sei, eu me movimento bastante. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, versículos 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção no tom. Preste atenção na abordagem. E se você já leu outras cartas de Paulo, comece a já fazer uma averiguação nas diferenças na forma como ele aborda, como ele começa o assunto aqui. Eu, Paulo, apóstolo, as três primeiras palavras. Eu, Paulo, apóstolo. Grave isso. Nomeado não por um grupo de pessoas, nem por autoridade, alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que o ressuscitou dos mortos. Escrevo esta carta com todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Que Deus, o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz.
Jesus entregou sua vida por nossos pecados a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Toda a glória a Deus para todo o sempre. E o que ele fala na sequência? O que ele fala na sequência? Amém. Segura aí, porque isso não é uma oração. É quase como ele chegasse aqui. Concordam? Sim ou não? Sim. Ixi. Amém? Amém? Concordam? Amém. Essa ideia que é provocar uma resposta. Concordam ou não, Gálatas? Concordam ou não, Sabemoema, com tudo que ele falou até aqui? Sim ou não? Você pode falar não, mas se você falar não, a gente vai ter que sentar para conversar. Sim ou não? Sim. Sim. Amém? Amém? Essa era a ideia. Ok, gente. Foi isso que eu ensinei para vocês, não foi? Ok. E aí vem o versículo 6. Senta, que é tiro, pancadaria e bomba agora. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Quem os chamou? Quem chamou vocês? Deus. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, pelo Evangelho. Mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado, maldito seja. Algumas versões trazem aquela palavra que ninguém entende, o que é anátema. Anátema é amaldiçoado. Conclamando maldição de Deus, ira de Deus, juízo de Deus. Qualquer um, incluindo nós, incluindo eu, ele está falando, incluindo eu mesmo, incluindo todo mundo que está comigo, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das quais lhes anunciamos. Repito, veja bem, não basta o versículo 8, ele tem que ir para o versículo 9 e repetir tudo o que ele acabou de dizer. Repito o que disse antes, se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Muito bem, um contexto rapidinho aqui, para você entender um pouquinho a realidade das igrejas na Galácia. Você sabe, Paulo era um plantador de igrejas. Ele estava interessado sempre nesse processo da expansão do Evangelho, né? Três grandes viagens missionárias, plantou várias igrejas, alguém que tinha essa dinâmica de levar o Evangelho ainda a lugares onde o Evangelho não chegou. E depois de estabelecer as igrejas, ele seguia para outros contextos para plantar novas igrejas e acompanhava o que estava acontecendo nas igrejas plantadas através de cartas. Então ele escrevia cartas orientando, dando direção, da carta aos Filipenses, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses. Semana passada, por exemplo, o pastor Roni pregou sobre a igreja de Tessalônica, a carta. Ele pregou na primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Lembra-se do que ele falou, inclusive, sobre aquela carta? Qual seria a dinâmica de Paulo com relação à igreja e o que aquilo causava no pastor Roni naquele momento? Se eu pudesse escolher uma igreja, essa igreja seria a igreja de Tessalônica. Por conta do quê? Desse movimento bonito que a igreja estava fazendo. Uma igreja que nasceu debaixo de muita fervura, inclusive. Nasceu debaixo de muitos problemas. Então esse era o movimento de Paulo. Ele ia, plantava, a igreja nascia, ele dava as diretrizes, encaminhava a igreja e depois acompanhava a distância e escrevia as cartas. Esse é o caso aqui desta carta de Paulo. Uma carta escrita por volta do ano 50 depois de Cristo, uma das cartas mais antigas do apóstolo Paulo, e remetida às igrejas da Galácia, plantadas por ele durante uma das suas viagens missionárias. A Galácia, só para você entender, fica ali na região da Anatólia, de novo Anatólia, Ásia Menor, a região central ali da Turquia Oriental, tá bom? Qual é o objetivo da carta? A gente precisa entender um pouquinho essa visão mais macro antes de entrar nas questões mais pontuais aqui. Então, o primeiro ponto aqui, né? Acho que dá para você ler. Qual o primeiro ponto? Vindicar o ministério apostólico de Paulo contra toda aquela turma que vinha tentando desacreditar a mensagem do Evangelho e assim, por isso, atacavam o quê? O mensageiro que tinha sido divinamente autorizado. Vindicar significa fazer justiça. É por isso que Paulo começa a carta dizendo o quê? Eu, Paulo, apóstolo de. E aí ele dá o endereço. De onde vem o meu ministério? De onde procede o meu ministério?
Deixa eu colocar para vocês uma coisa aqui. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? Mas Paulo não é qualquer apóstolo. Eu posso ser chamado de apóstolo? Eu, aqui, André, século 21, dia 8/6/2025. Posso ser chamado de apóstolo? Não. Depende do que você quer dizer com isso. Se você quer dizer, você é um mensageiro de Deus, tá certo. Mas não pega bem. Então nunca me chame de apóstolo, porque senão a gente vai ter uma conversa meio complexa. Nunca faça isso. Mas o termo, esse aplica? Sim, mas não apóstolo com A maiúsculo, como é o caso de Paulo. Para designar, para descrever um mensageiro, sim, a palavra se aplica, porque é esse o significado dela. Mas aqui tem mais coisa em jogo, como a gente vai ver a seguir. Não só isso. Segundo ponto é que Paulo ele escreve também para defender a salvação pela fé somente. Os fundamentos dessa fé e as implicações dessa fé para a vida. Paulo vai combater aqui um ensino tóxico que estava causando divisões e desunião dentro daquelas igrejas da Galácia. Qual era a ideia ali? Qual era a síntese do ensino desses falsos mestres? Você precisa de Cristo e algo mais. Cristo é muito básico. É um basiquinho que não resolve o problema. Você precisa de mais. Você precisa de algo mais. E esse algo mais está nas suas mãos. É você quem tem o controle disso. É você quem tem que fazer esse negócio acontecer. Porque senão a tua salvação está por um fio e eventualmente você pode, inclusive, naufragar. Essa era a ideia aqui. A obra de Cristo não seria suficiente para a salvação. E é preciso, então, performar espiritualmente, cooperar espiritualmente para que a salvação, de fato, ocorra. Caso contrário, você pode ter um problema. Era isso que essa turma estava fazendo ali. Eles estavam, na verdade, trazendo uma série de componentes do judaísmo de volta para a igreja, e a turma estava comprando aquilo como se fosse revelação de Deus. Mas o terceiro ponto também é que é importante, definir os limites da liberdade cristã. Porque, de fato, Deus nos chamou para a liberdade. Fomos libertados por Cristo. Essa é a tônica do Evangelho. Não fomos libertados do quê? Nós já vamos ver. Mas a liberdade, ela não nos autoriza uma vida libertina, certo? A liberdade que temos é uma liberdade onde nós temos a autorização, temos o poder para cometer, para definir, para estabelecer o quê? Autorrestrições para a gente. Eu não sou escravo do meu pecado. Eu não sou levado pelos meus apetites. Eu não sou devorado de dentro para fora pelos meus afetos. Eu tenho o poder de Deus para dizer não para mim mesmo. Um exemplo aqui. Vocês se lembram da história da carne sacrificada aos ídolos, lá da igreja de Corinto? Quando Paulo trata desse assunto, qual era uma das crises da igreja de Corinto? Carne sacrificada a ídolos. Crente pode ou não pode comer a carne que foi sacrificada lá no templo das divindades greco-romanas? Tinha lá sacrifícios. E no mercado você encontrava tanto carne de um tipo como carne de outro. Já devo ter falado isso várias vezes, usei esse exemplo, mas é sempre bom recorrer a ele novamente. E os crentes falam, mas olha, essa carne foi oferecida ao ídolo lá, à divindade pagã, e agora está sendo vendida no mercado aqui. A gente pode comprar, ela é mais barata. Então, aquela história, de repente você compra carne de primeira pelo preço da de segunda. Em épocas como a nossa, por que não, não é verdade? E Paulo fala, gente, a dinâmica não é essa. Qualquer alimento, não importa a sua origem, recebido com ação de graças, pode ser consumido. Eu tenho essa liberdade em Cristo. Eu recebi, dei graças ao Senhor, Ele é o meu provedor, aquilo está santificado pela ação de graça, pela minha manifestação de gratidão. Eu vou consumir, está tudo bem. Mas sempre tenho mais que não avisa, não é verdade? Se, para não ferir os escrúpulos do seu irmão, que ainda não tem esse entendimento, não tem a maturidade para compreender que aquilo é uma liberdade que ele pode viver sem que isso incorra em pecado, então vamos fazer o seguinte, o que você faz? O que você faz? Não coma. Perceba, Paulo não está falando, você não pode comer carne, ele está falando, exerça a sua liberdade cristã, estabelecendo autorrestrição por amor ao seu irmão. Essa é a liberdade cristã. Não é um conjunto de regras. É explosão, é dinamite pura. Você está livre de fato, de verdade. A questão é o que você vai fazer com a sua liberdade. E a liberdade ela tem dois reguladores.
O amor a Deus e o amor ao próximo. É isso que a liberdade cristã faz. Ela nos liberta do poder do pecado, da culpa do pecado e do poder do pecado. Mas ela diz para você, ok, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, certo? A minha Bíblia diz isso, a sua também diz ou não diz? Sim? Amém, igreja? Amém. Ok, está muito quente aqui, vocês estão com sono? Tá? Ok, está frio? Ok, aqui está um forno, esse ambiente é um pouco desregulado, tá bom? Mas enfim, então perceba, essa ideia, temos uma liberdade e essa liberdade nos diz, faça bom uso dela. E que o uso da sua liberdade glorifique a Deus e abençoe ao próximo. Pam, pam. Essa é a gênese. E Paulo está olhando e falando, vocês estão se esquecendo disso. E ele lá na frente ele vai definir os limites dessa liberdade cristã. O que significa ser livre em Cristo? Muito bem, mas eu quero voltar aqui para o primeiro ponto que importa para a gente. Porque sem isso aqui a gente acaba... Qualquer espécie de discussão sobre tudo que Paulo escreveu fica meio estranho. A gente precisa lembrar que esse cara ele foi pensado por Deus para ser um instrumento diferenciado e único dentro da propagação do Evangelho. Você conhece a história? Ele era Saulo, né? Estava indo para Damasco, caiu do cavalo, não é verdade? Caiu do cavalo, não caiu? Não literalmente, até onde a gente sabe. Na verdade, não caiu do cavalo. A gente sabe que ele teve um encontro com Jesus ali, ele tombou, mas ninguém fala que ele estava num cavalo, num jumento, num dromedário, num camelo, a gente não sabe. Tá? Então, se você ouvir alguém falando, e ele estava lá e caiu do cavalo, olha, isso já pronto, já acrescentou alguma coisa estranha na narrativa ali. Tá? O fato é que ele teve um encontro marcante com Jesus que mudou a sua vida radicalmente. Saulo era perseguidor da igreja, ele era opressor dos crentes, ele estava a favor do sistema, ele era instrumento do sistema, ele se beneficiava com o sistema. Mas algo impressionante acontece ali a caminho de Damasco, que ele, cara, eu não posso contender com isso. De fato, a palavra do Senhor é não resista ao aguilhão, não faça força contrária, porque não vai funcionar. O que você recebeu agora de informação, a confrontação que você está recebendo agora é do próprio Deus vivo. Aceite que dói menos. E você vai ser meu instrumento. Vamos lá, cara. Seja feliz. E Paulo passa a viver essa liberdade de uma maneira muito bonita a partir de então. E passa um perrengue lascado nos primeiros tempos. Por quê? Passa a ser inimigo do sistema e todo mundo que ele perseguia fala, não sei não, tem cheiro de chifre queimado esse negócio, como fala um amigo lá de Minas. Está cheirando chifre queimado. Até que haja confiança. Paulo passou um perrengue lascado no começo. Mas, enfim, esse homem recebeu do próprio Senhor Jesus o Evangelho. Você pode ler lá em Atos, você pode ler as cartas dele, ele vai falar, eu recebi do próprio Senhor Jesus. Sempre que nós celebramos a ceia, nós relembramos no texto da ceia, ali, capítulo 11, a partir do versículo 23, 21, 23, tem um branco aqui agora. Pois eu transmiti a vocês o que eu recebi de quem? Do Senhor. Basicamente, quem conta a cena da última ceia para Paulo é o próprio Senhor Jesus. Ele não recebe informação dos discípulos de Cristo, ele recebe toda a revelação de Deus do próprio Cristo, ressuscitado, queridos. Isso não é pouca coisa. Isso tudo é manipulado. Poxa, mas vamos lembrar o preço que esse homem pagou? Custou a própria vida dele no final. Ninguém sai dos benefícios do sistema se não for devidamente libertado da sua cegueira. E essa libertação não vem por mãos humanas. Mas, enfim, o que a gente precisa entender aqui é que Paulo, antes de ir direto ao ponto, né, ele vai direto ao ponto, né, você percebe aqui que ele começa a carta e ele não faz nenhuma menção de louvor, ele não faz nenhuma oração, como ele costuma fazer nas suas cartas, por duas razões principais. Primeiro, ele tem urgência aqui para entregar um veredicto contra os falsos mestres e contra a credulidade insensata dos Gálatas que estava falseando ali.
E outra razão é a decepção com a inconstância daquelas igrejas. Paulo está decepcionado aqui, ele está frustrado, ele está zangado, ele está surpreso, ele está chocado, e com razão, por causa disso aqui. Paulo era autônomo não em relação a Deus, mas ele tinha autonomia na proclamação do evangelho que provinha do próprio Deus. Eu acabei de perguntar para vocês, eu sou um apóstolo? Não como ele foi. Porque ele foi chamado pelo próprio Deus e foi comissionado pelo próprio Senhor Jesus. Eu fui chamado como vocacionado por Deus, o Espírito Santo me chamou, mas eu não fui comissionado pelo próprio Deus, eu fui comissionado por homens. Uma igreja me comissionou. O corpo de Cristo me comissionou. Ele me enviou, esse corpo de Cristo me enviou. É por isso que a minha situação é diferente da situação de Paulo. A situação de qualquer pastor, de qualquer ministro do Evangelho é diferente da de Paulo. Autonomia. Alguém aprovado, não porque seja melhor, mas porque uma vez que recebeu a graça de Deus, escolhido por Deus, santificado por Deus, é usado por Ele. Aprovado não porque Paulo tivesse mérito, mas porque foi um instrumento escolhido e se submeteu. Esse é o meu instrumento aprovado, é o que eu quero, é esse que eu vou usar. O mérito é todo de Jesus. E autorizado. Como dizem os americanos, triple A. Triplo A. A, se você quiser usar. Top de linha. Autônomo, aprovado, autorizado. Não dá para você comparar qualquer líder religioso, não dá para enquadrar qualquer líder religioso nisso aqui hoje. Ninguém. Então, muito cuidado quando você ouvir, ou quando você lê aquele apóstolo na frente do nome de alguém. Uma pretensão razoavelmente... Não é razoável, é uma pretensão louca, por assim dizer. Mas, ok, vamos em frente aqui. Então, apesar da sua saudação de graça e paz, o enfoque imediato de Paulo é o seu apostolado, é defender o seu apostolado aqui. E como mensageiro de Cristo, ele é um representante de Jesus, ele é pessoalmente autorizado por Cristo. E como eu disse, esse enfoque é necessário porque o ataque contra o evangelho que estava sendo promovido ali nas igrejas da Galácia era primariamente um ataque contra o mensageiro. Se nós desautorizarmos Paulo, o que acontece com a mensagem? Ela é desautorizada também. Mate o mensageiro e você mata a mensagem. Essa é a ideia. Mate a credibilidade dele, mate a reputação dele e você mata a reputação da mensagem. Essa era a ideia aqui. Então, a ideia aqui, o ponto, o movimento que está fazendo com que Paulo reaja dessa forma, é que a mensagem do Evangelho estava sendo questionada na sua origem, na sua verdade. A sua verdade estava sendo questionada e a sua autoridade estava sendo questionada. E Paulo aqui, preocupado com a legitimidade da mensagem e da necessidade de uma resposta adequada, entra direto ao ponto com os Gálatas. Então, o primeiro movimento aqui é de defesa do mensageiro. É por isso que ele faz esse movimento aqui. Mas qual era a natureza do problema? Então, entendam, isso aqui é importante para a gente. Paulo, em alguns momentos, vai ter o seu apostolado questionado. Em outros momentos, algumas igrejas vão... A igreja de Corinto não era muito fácil. Lembra-se do que o pastor Roni falou semana passada? Uma igreja que eu gostaria de pastorear? Tessalônica. Uma igreja que eu não gostaria de pastorear? Corinto. E eu estou para conhecer algum pastor que queira, que sonhe com uma igreja como a igreja de Corinto. Nunca vi. Carne de pescoço total. Eles também fizeram questionamentos, mas essa é uma outra história. Mas qual era a natureza do problema? Vamos lá, porque aqui é que a coisa começa a ficar bastante mais interessante, ou mais clara para a gente. O problema é que o verdadeiro evangelho estava sendo substituído por um evangelho adulterado. Daí a reação chocante de Paulo. Havia uma ameaça real de abandono da fé em favor de um cristianismo, nesse caso, no caso dos Gálatas, um cristianismo judaizado. E eu vou dizer para você que essa moda não passa, tá? Há muitas igrejas, no Brasil inclusive, que têm a tendência de incorporar elementos do judaísmo na sua liturgia, no seu culto, e dão um caráter
de importância para aquilo que descamba ou acaba revelando quão legalistas eles são. Vou mencionar nomes? Eu peço licença para não. Se você quiser saber a lista dos muitos movimentos que estão acontecendo, a gente pode sentar para conversar tomando um café em particular. Mas eu quero aqui nos poupar de nomes, eu acho que isso não nos ajuda. O importante é a gente entender o problema. Tá? Então, qual é o problema? Havia aqui o evangelho verdadeiro, que Paulo pregou. E o evangelho verdadeiro, ele é caracterizado o quê? Por um coração que rendeu-se a Jesus, que foi alcançado pela graça do Senhor, que agora é dominado pelo senhorio de Cristo, que é libertado. E esse movimento de liberdade é de dentro para fora. É uma liberdade conquistada por Cristo na cruz e conferida a todo aquele que nele crê e que entendeu o problema. Eu sou culpado de pecado. Eu mereço a morte. Eu não mereço de Deus coisa alguma. Eu estou alienado de Deus. E esse é um problema sério, é um problema que mexe com a minha eternidade, que mexe comigo de uma maneira ampla e definitiva. E eu preciso resolver isso. E aí vem a notícia, a má notícia, primeiro. Você não tem competência para resolver isso. Mas a boa notícia é, Deus tem competência para resolver isso e resolveu isso na cruz. E o foco, então, passa a ser, todo o foco aqui passa a ser o quê? Talvez seja difícil para você ver aí embaixo, tá? Está aqui embaixo aqui. Qual é o foco? Viver as implicações do Evangelho. Queridos, a gente precisa ter bem claro para a gente algumas coisas aqui sobre o verdadeiro Evangelho. O que ele ensina o verdadeiro Evangelho? Quais são os elementos básicos do verdadeiro Evangelho? Primeira pergunta, quem nós somos? Quem nós somos? Criaturas de Deus. Perfeito, a resposta é correta, mas pensando em termos de relacionamento com o Criador, quem nós somos? A nossa situação diante dele, qual é? Nós somos impotentes, nós somos perdidos. Essa é a realidade. Essa é a má notícia. Agora, o cristão, a pessoa que já passou, que já se rendeu a Jesus, a pessoa que reconheceu que ele morreu na cruz pelos seus pecados, depois de um processo de reconhecimento de culpa. O cristão que não reconheceu que é culpado diante de Deus e não passou por um processo de arrependimento, entendendo que Jesus fala, eu não tenho o que fazer, eu estou arrependido e Ele morreu na cruz por mim, Ele me salvou, Ele pagou o preço pelo meu pecado, Ele fez justiça no meu lugar. Se essa pessoa não passou por esse processo, eu não sei se ela entendeu o Evangelho. Uma das coisas que tem assustado corriqueiramente os pastores hoje em dia é alguns pastores sérios, né? Os pastores sérios, líderes ministeriais sérios, é quando os testemunhos de conversão, são os testemunhos de conversão que não trazem dentro do seu arco narrativo aquele momento de eu me arrependi, eu me vi como pecador, eu me vi carente da graça de Deus. É Deus de amor para cá, é Deus fofo para lá, é Deus que me acolhe, todo mundo quer ser acolhido, mas ninguém quer falar e tratar de pecado e lidar com a necessidade de arrependimento. Há uma questão judicial colocada à igreja. Entenda, todos nós nascemos em culpa. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa é uma situação que a gente não tem como escapar dela. É uma questão judicial em primeiro lugar. E é uma questão ontológica também, porque todos nós fazemos parte, descendemos de um mesmo ser, de um mesmo casal primeiro que levantou o punho para Deus e disse, não quero nada com você mais, quero viver do meu jeito. Há dois problemas concatenados aí. A nossa natureza é caída e nós temos uma culpa judicial, que não pode ser resolvida pela nossa performance. Você pode ser uma pessoa... Eu não estou dizendo que você é uma pessoa malvada 100% do tempo. As pessoas acham que a doutrina da depravação total é isso, né? O cara vai enfiar o pé na jaca em tudo que ele puder até o limite. Não se trata disso. Existe bondade relativa nas pessoas, mas ela é insuficiente. E pode até ter uma bondade relativa muito, muito qualificada. Ela ainda é insuficiente.
Eu tenho certeza que todos vocês aqui são boas pessoas. Eu creio, inclusive, que todos vocês são muito melhores do que eu. Não tenho nenhuma dificuldade de admitir isso. Não estou fazendo ironia aqui. Ainda assim é insuficiente. Culpa, natureza. E tem os atos também de pecados aí que precisam ser resolvidos. Se você assistiu a aula de soteriologia dada pelo Udo, você sabe do que eu estou falando. Você vai se lembrar aqui. Quem nós somos? O que Jesus fez? O que Jesus fez? Ele nos... Vamos lá, você pode dar mais do que isso. Você está com medo, né? Ou está com sono, está com fome, eu não sei. O que Jesus fez? Resgatou, é uma palavra que eu gosto, mas tem uma palavra mais punch aí. Redimiu, ok. Nos reconciliou. Todas elas estão corretas, tá? Mas tem uma palavra que eu creio que vai no âmago da questão. Jesus nos libertou. Libertou. Libertou do quê? Libertou da escravidão. E até onde eu sei, um escravo não colabora muito para ser liberto. Ele quer ser liberto, mas ele não tem poder para se soltar. Você vai falar, isso é relativo. Tá bom, não estou falando de escravo... Estou falando de uma situação em que o escravo não tem como sair sozinho. Não tem como fugir. E o escravo fugião continua sendo escravo. Estou falando de libertação de fato, libertação legal, libertação para sempre, libertação definitiva. E como é que Jesus nos libertou? Morrendo em nosso lugar na cruz. Tudo o que precisava ser feito judicialmente, tudo o que precisava ser feito ontologicamente, moralmente, foi resolvido na cruz. A nossa salvação se deu na cruz e a nossa justificação se deu na ressurreição do Senhor Jesus. A culpa foi resolvida na cruz. O justo pelos injustos, e na ressurreição, vencendo a morte, aquilo se aplica a nós como justificação. Você não morre mais. Essa é a promessa. Ainda que você morra, você viverá. A morte e a ressurreição de Jesus são suficientes para perdoar nossa culpa e nos justificar de toda injustiça. Uma outra pergunta que tem que ser feita, e que o verdadeiro evangelho responde: o que o Pai fez? Deus, o Pai, fez. E aqui eu quero citar o Keller, nesse livrinho, esqueci de colocar aqui, um livrinho sobre Gálatas, Gálatas para você, um livro muito legal que vai nos nortear aqui nos nossos estudos, de certa forma. Aqui, abrindo, fazendo uma citação do Keller, abrindo aspas aqui. O que o Pai fez? Aceitou a obra de Cristo em nosso benefício, ressuscitando dentre os mortos. Está lá no versículo 1 do texto que nós lemos. E dando-nos a graça e paz que Jesus conquistou e alcançou por nós. Esse é o movimento. Deus, desde o princípio, quer fazer esse negócio. E faz acontecer. E faz porque Ele ama. E faz porque Ele pode. E Ele faz porque a gente precisa. Por que Deus fez? Graça. O que eu acabei de falar. Graça. Porque nós necessitamos. Como pessoas prestes a morrer afogadas, nós não temos condições de nos salvar nós mesmos. Quando eu tinha 3 anos, sabe aquela coisa de você sair amigos? Eu acho que meu pai era amigos do banco. Nós fomos num sítio, morávamos em Andradina, um calor miserável, e a gente foi num sítio que tinha lá, não era bem uma piscina, era um tanque enorme lá. E uma água meio escura. Não sei exatamente se a água estava suja ou não estava suja, mas o fato é que todo mundo entrou naquele tanque lá e estava uma festa. E eu, lá de 3 anos, no meio daquilo ali, meu pai sempre de olho, mas de repente, por alguma razão, cadê o André? E eu sei que meu pai virou um tubarão branco naquela piscina. Ele só sossegou quando ele conseguiu me pegar pelos cabelos e puxou. Eu quase morri afogado aquele dia. Por isso que eu tenho um pouco de pavor de água ainda, Udo. O Udo fala, vamos velejar. Eu falei, eu fico aflito quando eu entro num lugar e eu não consigo ver o fundo. Porque eu tenho aquela imagem daquela água ocre, até agora e as bolhas subindo. Essa imagem vívida, 3 anos de idade, quase morri afogado. E eu lembro quando meu pai me pegou, imediatamente eu agarrei no pescoço dele e grudei. Ele falou, filho, está tudo bem, papai está aqui.
E eu não queria desgrudar do meu pai, porque aquele era o lugar de segurança, os braços firmes do meu pai. Tudo mais era perigo, tudo mais é morte. Aqui eu estou seguro. É essa a ideia aqui. Você está seguro nos braços do pai, você não vai morrer afogado. Eu te salvei do afogamento. Você não tinha condições de sair de lá sozinho. E não tinha mesmo. Não tinha mesmo. Queridos, a liberdade que Deus nos fornece de dentro para fora, que só Jesus pode promover. Mas o evangelho adulterado, ele estava mexendo com isso de uma maneira muito dramática, muito séria aqui. Porque ele estava promovendo o quê? Cristo não basta, você precisa trazer alguma coisa, você precisa fazer algo, você precisa se esforçar. O foco aqui é você precisa ser um cristão melhor, porque senão você não vai ser aceito, você não será suficiente. E aí, meu amigo, ó, ok? E eu me pergunto se nós somos salvos para sermos cristãos melhores, ou se nós somos salvos para a glória de Deus e para anunciar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Percebe a diferença? Não significa que Deus não quer aperfeiçoar a nossa vida, mas que a nossa salvação não depende desse aperfeiçoamento, embora nós devamos nos envolver nessa vida que se aperfeiçoa, que é aperfeiçoada por Cristo e que se assemelha cada vez mais a Ele. Mas a questão toda é que essa dinâmica de trazer, de incorporar esse evangelho falsificado, é essa sensação de controle, de ter controle, de controlar de dentro para fora, ou as pessoas, ou a própria vida, ou o próprio destino. Como se a gente tivesse capacidade de controlar isso. Como se a gente tivesse condições de controlar a nossa salvação, o nosso destino. Quando muito a gente consegue controlar a nossa... Eu não controlo a minha pressão arterial, queridos. Eu não controlo. Percebe? A ideia de controle aqui, o Eugene Peterson, no paráfrase, a mensagem, na Bíblia, a mensagem, que é uma paráfrase, não é uma Bíblia boa, mas não é uma versão, é uma tradução do próprio Eugene Peterson aqui. Ele fala o seguinte sobre Gálatas, né, sobre esse problema aqui. Quando alguém adere a alguma prática religiosa, uma das suas primeiras atitudes é transformar a religião num instrumento para controlar outros. A pessoa acabou de ser alcançada pela graça de Jesus. Às vezes não alcançou, às vezes é um visitante que ainda não é um cristão. Está querendo entender o que é o evangelho. E chega na igreja e parece que já tem que se comportar como se conhecesse a Deus o quê? A vida toda. A pessoa vai chegar aqui, eventualmente vai soltar um palavrão, e se soltar? Tudo bem. Ai, pode falar palavrão na igreja? Queridos, enquanto essa pessoa não entender que a questão não é o palavrão, mas o que motiva a falar palavrão, vamos caminhar com ela. A pessoa vai chegar aqui com vícios, ela vai chegar aqui com dramas, vai chegar aqui com o casamento destroçado, com os filhos rebeldes, ela vai chegar aqui cheia de problemas, cheia de inquietações, e vai ver aqui nossa, mas que universo em que todo mundo é perfeitinho, lindo, maravilhoso. Só o pastor que não, o pastor é bem ruinzinho mesmo. É necessário que as pessoas vejam claramente que aquilo de bom que está acontecendo na nossa vida é mérito do Senhor Jesus. Eu quero que as pessoas vejam os defeitos que eu tenho, para que vejam a graça de Deus agindo em mim. Porque enquanto não virem as minhas dificuldades, as minhas lutas, e não conhecerem as minhas dificuldades, não vão entender que as melhoras, que as vitórias, são vividas no poder do Espírito Santo de Deus. Não tem como ser diferente. A ideia é tira a máscara. E ele continua aqui. A história de coerção e a manipulação religiosa é longa e entediante. Está cheio na história. Começou lá em Gálatas e continua até hoje. Não é de admirar que algumas pessoas que conheceram religião apenas nesses termos experimentam uma sensação de liberdade quando a abandonam. É por isso que tem tanta gente desigrejada por aí. Não estou justificando, estou explicando. Só que o problema é que essa liberdade costuma ser de curta duração.
há uma sensação de alívio no primeiro momento. Sair daquele sistema opressor. Ufa! Mas o coração clama pela comunhão. E é uma liberdade que não consegue se efetivar. Ela opera de uma maneira enganosa e a pessoa percebe. E aí o que acontece? O que eu faço? Eu preciso, mas não quero voltar. Eu não quero passar por aquilo de novo. E só um trabalho muito grande do Espírito Santo de Deus na mente da pessoa, no coração da pessoa, inserindo essa pessoa numa comunidade de fé que procura viver o Evangelho de forma autêntica, é que pode resgatar e curar alguém assim. A pergunta é, nós queremos ser essa comunidade? Aí você responde... Sim. Amém, igreja? Percebe? Isso vai dar trabalho para você, tá bom? Isso vai dar trabalho para mim, isso vai custar para a gente muita disposição. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas eu quero mostrar, quero só citar, quero categorizar, e depois, se você quiser, não entendi isso que você falou, eu posso explicar com um pouco mais de atenção, porque, de novo, eu quero citar o problema, eu quero mostrar o problema, eu não quero ficar dando endereço, porque isso não ajuda muito. Exemplos de evangelhos que não são evangelho. Categorizei alguns aqui. O que estava acontecendo lá na Galácia? Evangelho judaizado. Você tem que agora se circuncidar, você tem que cumprir a lei, observância de regras, observância de datas e tal, porque se você não cumprir a liturgia judaica, você não é salvo, Jesus não te basta. Esse era o problema ali das igrejas na Galácia. Mas a gente tem mais coisas aqui. Olha, o evangelho ressignificado / aditivado, que rompe com a interpretação ortodoxa do evangelho tal como ele foi revelado, e entra muitas vezes com adições revelacionais, literatura espúria, um anjo que desce do céu, toca uma trombeta e anuncia um negócio, alguém que tem a revelação que Jesus vai voltar não sei quando e não volta, e assim vai. Está cheio de coisas por aí. Não, Jesus não é filho de Deus, Jesus é filho de Deus, é criação de Deus, ele não é Deus. Vocês trinitaristas estão equivocados, nós unitaristas estamos certos, desculpa, está errado. E o evangelho que você prega é um evangelho torto, quebrado, retalhado. Eu sei que, apesar de não dar endereço, vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui. Evangelho ritualizado. ênfase na importância dos ritos, das cerimônias, da liturgia dentro da fé. O que importa é a liturgia. É chegar aqui à forma do culto. Tudo isso tem importância. Sem dúvida que o culto tem que ser reverente. Mas o papel da liturgia é qual dentro do culto? Nós temos discutido semiótica cultica na igreja. O que raios é isso? Você vai aprender em breve. Fique tranquilo. Evangelho mistificado. Acrescido de conhecimentos secretos, ritos secretos, ritos misteriosos, entendimentos misteriosos que só podem ser acessados com a ajuda de mestres iluminados, e de preferência no alto da montanha. O que tem de modinha, eu não vou dar endereço. Eu me prometi para mim mesmo que eu não ia dar endereço, mas o que tem de modinha, querendo ensinar as pessoas a ser aquilo que a Bíblia já ensina. Mas fala de Deus. E daí? Maçonaria fala de Deus. Nem por isso é aprovada. Nem por isso é aprovada. As intenções podem ser boas, mas é um problema. Acabei dando um endereço, desculpe. Não era isso que eu estava pensando, mas só para... Enfim. Evangelho ideologizado. Sequestrado e aparelhado por ideologias. Evangelho corporativizado. Lendo essa semana, Cláudio Duarte me mandou uma mensagem sobre a moda do ISG, né? A cultura woke, essa visão de empresas com governança, mudando o seu estilo, adotando um novo modelo. Qual é o modelo? EBR. Empresas biblicamente responsáveis. Está rolando esse negócio hoje. Eu não vou discutir se tem... até que ponto faz sentido, mas o problema é, não estamos preocupados em pregar o evangelho, estamos preocupados em ter princípios, valores, que nos façam ganhar mais. Não só ganhar mais, ter uma vida boa para todo mundo. Evangelho politizado,
sequestrado para fins políticos. O evangelho espetacularizado, esse evangelho que é reduzido a um fenômeno midiático, experiencial, emocional. É o tal do culto show. Sabe como é que é? Evangelho instrumentalizado. A ideia de aparelhar ou de instrumentalizar o evangelho para coaching, por exemplo. E por aí vai. Queridos, entendamos aqui. O evangelho que não confronte o pecador, o evangelho que não confronta o pecador e que descaracteriza a pessoa de Jesus, a pessoa de Cristo, a natureza divina de Cristo, a centralidade de Cristo, a mensagem da cruz, a obra perfeita de Cristo e a suficiência de Jesus, a suficiência em Cristo. Esse evangelho é um evangelho mau. Esse evangelho é notícia ruim. Esse evangelho é lixo tóxico. Não é o verdadeiro evangelho. É maldito e merece ser tratado como tal. Tolerância zero com ele. Zero. Osso, como diz um amigo meu. Zerinho. Para a gente ir terminando aqui. Gosto muito desse comentário do Peterson, ainda sobre Gálatas. Na história da liberdade, pensando na nossa liberdade, a liberdade que Jesus conquistou na cruz para a gente. Deus sempre é o sujeito. É Ele quem age. E os humanos são sempre o objeto. Se é para vivermos livres, isto se deverá às ações de Deus, não da nossa vontade, disposição política ou inteligência. 3 exemplos paradigmáticos nas frases iniciais de Paulo mostram Deus como sujeito e os humanos como objeto. Primeiro, é Deus que fez de Paulo um apóstolo. Segundo, é Deus quem ressuscita Jesus dentre os mortos. Terceiro, é Deus quem nos resgata da presente era maligna. Algo foi feito em nosso favor antes que fizéssemos qualquer coisa. Fomos feitos objetos de uma ação antes que agíssemos. Eu agarrei no pescoço do meu pai, mas foi ele que me tirou do fundo da piscina, ou do fundo do tanque, ou seja lá o que for. Eu agarrei, mas eu já estava seguro nos braços dele. Isso é salvação. O resto é papo furado. Para você sair daqui refletindo, pensando, e eu sugiro, inclusive, que você, se quiser levar esses questionamentos do seu pequeno grupo, faça. Tá? Primeiro, qual é a importância do evangelho para você? Como isso é demonstrado em sua vida? Porque isso aqui é o que vai nos ajudar a organizarmos os nossos flancos, ou cuidarmos dos flancos onde os evangelhos adulterados muitas vezes tentam entrar. E eles sempre estão tentando entrar. Entraram na vida da Galácia, pode entrar na vida de qualquer um, das igrejas da Galácia. Segundo, por que a compreensão do verdadeiro evangelho nos deixa com raiva dos falsos evangelhos? Você fala, raiva, que coisa mais anticristã. Não. Não é raiva no sentido de violência, é indignação. Está errado. Isso não pode ser assim. E a gente tem que dar lugar à indignação quando ela é correta, sem pecar. E por fim, como você explicaria o evangelho para alguém que lhe perguntasse hoje em que você acredita? Como você se apresentaria? Você pode dizer para mim o que é o evangelho para você? Que palavra você utilizaria? Salvação está meio gasta, viu, gente? Não é uma palavra errada, ela é teologicamente corretíssima, mas ela está gasta. A palavra que eu usaria é libertação. Como assim? Senta que lá vem a história. E a gente vai ver a história seguir nas próximas semanas com a graça de Deus. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela contundência tão necessária para os dias atuais. Que o Senhor continue nos abençoando com as palavras de Paulo ali, as palavras que o Senhor colocou na boca, na pena de Paulo, para que estivessem sendo estudadas pela Tua igreja hoje. Ajude-nos a viver o verdadeiro evangelho e afastar-nos, identificar e afastar-nos de toda qualquer proposta que desvirtue, que fraude o verdadeiro evangelho. Em nome de Jesus. Amém.